Nós estamos numa série de mensagens e estamos concluindo hoje essa série de mensagens, o privilégio de servir. Diga para o seu irmão, para mim é um privilégio servir você. E o tema da mensagem de hoje é: ela decidiu servir. Diga comigo, ela decidiu servir. Alguém poderia perguntar, pastor, o senhor vai pregar só para as mulheres hoje? Na realidade, nós homens temos que ser bem humildes, porque as mulheres têm muita coisa para nos ensinar. Você gostou, né, amor? Olha, a Alba está puxando um aplauso, inclusive. É verdade. Nós temos um time de mulheres aqui na Paz Church que é uma coisa impressionante. Eu amo muito as igrejas de Fortaleza, mas as mulheres mais especiais estão nessa casa. Na mensagem de hoje, eu gostaria de desmistificar uma personagem bíblica que por algumas vezes tem sido tão mal interpretada por alguns cristãos. E pelo fato de ser mal interpretado, esse fato também tem sido usado como desculpa para alguns seguidores de Jesus não estarem se dispondo no servir. A maioria das pessoas admira muito Lázaro, a maior parte das pessoas admira muito Maria, mas possui algumas reservas com Marta. E é sobre essa discípula de Jesus que nós vamos nos debruçar na mensagem de hoje, vamos aprender muito com ela. Mas antes de nós mergulharmos no texto bíblico, a Bíblia diz que temos que dar honra a quem merece honra, e eu quero agradecer muito pela vida do pastor Jarmute Jordão, lá do Rio de Janeiro, da DEVEC, que me inspirou muito nessa mensagem. Ele é um advogado e, segundo ele, Marta entrou no escritório dele e disse: há 2000 anos que eu venho sendo injustiçada, você pode me defender? E ele disse: sim, eu vou fazer a sua defesa. E eu entrei junto com ele nisso, aleluia. Lucas capítulo 10, versículo 38 em diante. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Os versículos estão aqui no telão. Não sei se você que está lá atrás consegue enxergar bem, porque é importante você ter a sua Bíblia, amém? Diga, eu amo a minha Bíblia, aleluia. Diga, a minha Bíblia faz parte da minha vida. Então eu quero que você acompanhe o texto e você vai marcando, fazendo anotações. A Bíblia diz em Lucas capítulo 10, o versículo 38 começa falando que, indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado e certa mulher chamada Marta. Diga comigo, Marta. O original, Marta, quer dizer senhora. Outras traduções dizem que pode ser chamada de patroa, de dona, mas esta é Marta, a irmã de Lázaro, a irmã de Maria. E a Bíblia diz que Jesus se hospedou na casa de Marta, hospedou-se na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Versículo 41, respondeu o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo só uma coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Com o passar dos anos, eu aprendi que ser identificado como Marta não era um bom negócio. E por muitas vezes eu, Sandro, me senti mal, porque eu sempre gostei muito de servir. Sempre servi meu pastor. Quando eu estava do lado dele, eu tinha um lema: eu vou fazer de tudo para o meu pastor não fazer nada. Para quê? Para que ele tivesse tempo para ler a Bíblia, para ouvir os sonhos de Deus, para se consagrar ao Senhor, para ministrar a nossa igreja. Eu sempre procurei servir a minha liderança. Eu amo servir as pessoas. Eu falo de todo o coração, eu amo você. É um privilégio para mim servir a sua igreja. Eu sei que você acha
que eu sou o seu pastor, e realmente eu sou, mas eu queria que você entendesse que eu sou o seu servo. Eu estou aqui para lavar os seus pés, para servir você. Mas eu sempre também gostei de fazer coisas, eu sempre gostei de servir pessoas. E eu sempre soube que quando eu estava servindo na minha igreja local, eu estava servindo pessoas, porque o que eu fazia ia colaborar para que a pessoa tivesse um encontro com Deus. Mas algumas vezes eu me senti mal, fazendo tantas coisas. E você sabe que quem gosta de fazer as coisas sempre tem muito trabalho para fazer, né? Por exemplo, tem um irmão aqui na nossa igreja que eu quero honrar ele, eu não sei onde ele está, é o Anderson. Onde está o Anderson? Por favor, ele está em algum lugar. Alguém pode achar o Anderson para mim? Vocês me ajudam, gente? Está ali ele, ó. Anderson, levanta a mão, olha ali, olha para o Anderson ali, amém? O Anderson é uma pessoa muito disponível, mas sabe o que acontece com esse tipo de pessoa? Toda vez que algo precisa ser feito na igreja, a gente pergunta, quem é que vai fazer? Aí todo mundo diz, o Anderson. Porque o Anderson ama servir. E é difícil para ele dizer não para uma oportunidade de servir. Mas a tendência é a pessoa ficar sobrecarregada às vezes. Ela ficar com tanta coisas para fazer. E aí isso acontecia comigo, eu ficava ansioso, preocupado, e quando eu não via alguém na mesma pegada que eu ficava revoltado, preguiçoso, não quer trabalhar, não quer servir ao Senhor, não sabe que privilégio é esse. Então quantas vezes a Álbia, minha esposa, sabe dessas histórias, eu fiquei estressado, eu perdi sono, e eu levantava cedo, comia mal, e daquela coisa de servir. Então quando eu olhava para essa história eu dizia, eu sou Marta, e eu me sentia muito, muito mal. Algumas pessoas olham para Marta por causa desse texto e a pessoa diz, Marta é carnal. A pessoa olha e diz, tem cara de brigona. Acho que ela tem uma verruga na ponta do nariz, né? E olha para Marta e diz, Marta é meio perturbada da cabeça. E olha para Maria e diz, Maria era boa. Olha para Marta era má. E as suas qualidades de Marta, onde estão? As qualidades de Marta ficaram na cozinha, escondida do olhar da maioria. E hoje eu quero estudar um pouquinho com você as virtudes de Marta. Existem caminhos que você conhece muito bem, concorda comigo? Por exemplo, o caminho que vai da sua casa até o seu trabalho. Você faz tanto esse trajeto, eu não sei se você já se viu assim, mas eu venho tanto para a igreja, às vezes a Alba diz, amor, vamos no supermercado? Vamos. Mas quando ela vê, ela diz, amor, você está indo para a igreja, amor? É o meu piloto automático, é um condicionamento que às vezes a mente da gente entra, eu digo, opa, então tem que consertar isso aí, porque a gente já está acostumado, habituado. Às vezes nós estamos, talvez seja o caminho para a casa da sua sogra, você que é noivo, é o caminho da casa da sua amada, ou da sua faculdade, você conhece tão bem, e quando você vai nesse caminho no seu carro, você não fica olhando os detalhes, não, é tudo tão conhecido, você está tão habituado com aquilo, que você vai já no piloto automático. Às vezes nós fazemos a mesma coisa com a Bíblia. Nós nos acostumamos com alguns textos bíblicos, porque nós já lemos tanto esse texto bíblico, que a gente lê e relê aquele texto e diz, eu já conheço essa história. Mas hoje eu quero que você olhe para Marta como se fosse a primeira vez que você visse essa mulher. Primeira vez que você toma essa estrada. Primeira vez que você olha para esse caminho. E eu queria mostrar para você porque as pessoas têm um certo preconceito contra Marta. E eu quero ver com você 3 razões para esse preconceito. Lembrando que a falta de esclarecimento é sempre a fonte primária de todo preconceito. Só há preconceito quando existe a premissa do desconhecimento. Primeira razão para esse preconceito. Primeiro, o congelamento de sua imagem a partir do texto de Lucas. Você já saiu mal numa foto? Aquela foto onde todo mundo vai tirar foto e às vezes você vê a turma e você diz, eu quero sair também, mas você está assim, e a pessoa clica. Eu vejo às vezes entre mulheres, vamos tirar uma foto, e estão tirando a foto, a irmã está arrumando o cabelo,
está retocando algo que é importante, né? Às vezes a mulher, ela sai assim, porque ela está retocando o batom, e ela sai assim na foto. Eu não sei se você já saiu congelado numa foto, e não tem como mudar aquilo, todo mundo vai ver, você não é exatamente aquilo, mas foi a hora do clique, e algumas pessoas tiram esse clique de Marta. O versículo 40 do capítulo 10 diz que Marta estava ocupada, agitava-se de um lado para o outro. Se você olhar a Bíblia na versão revista e corrigida, a Bíblia diz que ela andava distraída. A NVI e a nova tradução na linguagem de hoje diz que ela estava ocupada. A tradução brasileira diz que ela parecia preocupada. A impressão é que Marta é o tipo de pessoa que se distrai muito das questões espirituais, que ela não liga, não dá muito valor para as questões espirituais, em detrimento das coisas materiais. E aí vai se construindo esse estereótipo de Marta, que não era alguém espiritual. Essa é a primeira razão. Segunda razão, Marta jamais recebeu o mesmo destaque que os seus 2 irmãos receberam. Marta não tinha feito nada de extraordinário. Marta não foi ressuscitada dos mortos. Marta não quebrou um vaso de alabastro nos pés de Jesus. Ela nem quebrou um copo na cozinha. Quem sabe um vaso de alabastro? Imagina só. Terceiro, a comparação com sua irmã. Marta sempre foi comparada com Maria. Sempre. Eu não sei se você já teve essa experiência de ter um irmão na sua família e você é comparado ao seu irmão. Não precisa levantar sua mão, mas talvez você se identifique um pouquinho com a Marta agora, especialmente quando você tem um irmão extraordinário, aquele irmão acima da média, e você às vezes se sente um pouco comparado, porque ele é excepcional em algo que faz. Algumas pessoas, ao compararem, enxergam Maria como mocinha, então Marta tem que ser a vilã. Ao passo que Marta é criticada, ou melhor dizendo, Marta é criticada por Jesus, Maria é referendada por ele. Gente, sabe qual é o problema de Marta? Marta foi ser justamente cara numa moeda em que Maria era coroa. E isso faz que os feitos de Marta não fiquem tão em evidência quanto os de Maria. Como se isso fosse um defeito para Marta, o que na verdade não é. Eu gostaria de recordar algo importante rapidamente com você. Onde é que Marta aparece nos evangelhos? Ela é citada em 3 ocasiões. Primeiro, quando Jesus se hospedou na sua casa, quando Lázaro adoeceu e morreu e Jesus vem e lhe ressuscita, e no jantar em Betânia, quando Maria quebrou o vaso de alabastro aos pés de Jesus. Eu gostaria que você fizesse uma reflexão comigo agora, e eu peço mesmo que você se concentre muito, não converse com ninguém, por favor, toda atenção na palavra de Deus, amém? Algumas verdades. Primeiro, entenda algo, Marta era uma discípula achegada de Jesus. Como, pastor? Marta, aquela Marta, ela era discípula. Se eu tenho coragem de dizer que aquela mulher que não quis ficar ali aos pés de Jesus, ela era uma discípula de Jesus. Marta recebeu Jesus em casa. Se você estudar a cultura da época, Jesus, um judeu, jamais passaria a noite na casa de uma mulher desconhecida, na casa de uma família desconhecida. Sabe aquela coisa? Estou chegando aí em Paracuru, vou ficar na sua casa. Estou indo para Guaramiranga, vou ficar na sua casa. Vou a trabalho em Crateús, oportunidade de ficar com você. Estou indo para Sobral, estou indo para o Rio de Janeiro, aleluia. Vou para a Disney, você tem casa em Orlando? Uau, é aí que eu tenho que estar. Então Jesus passava um WhatsApp para Marta. Estou chegando, e tem 12 comigo. Em João capítulo 11, versículo 13, a Bíblia mostra, olha o que Marta fala, ela diz: Senhor, aquele quem amas está doente. É isso o que Marta fala para Jesus, aquele que tu amas, ou seja, aquele que é um dos seus melhores amigos. Havia uma conexão com a família, havia uma amizade, e Marta fazia parte desse círculo íntimo
de amigos chegados de Jesus, gente que gostava de servir Jesus, gente que era discípula de Jesus. Segundo, você precisa entender que Marta tem revelação sobre quem Jesus é. É importante isso. Às vezes achamos que a Marta é uma pessoa ignorante das coisas de Deus, que ela é carnal. Deixa esse slide só mais um pouquinho, filha. É minha filha que está nos slides hoje, a Isabelle. É uma voluntária, uma das mais lindas dessa igreja. Aleluia. Os solteiros têm que falar comigo antes. Aleluia. Mas ela tem revelação sobre quem ela é, sobre quem Jesus é. Isso lhe ajuda a ter sua própria identidade. No capítulo 11, no versículo 27, ela fala: Senhor, eu tenho crido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Você já viu esse texto, algo semelhante com esse texto em algum lugar na Bíblia? Quem falou isso também? Pedro. Jesus chegou com os discípulos, Jesus estava quase indo para a cruz, mas Jesus queria ter certeza de que os discípulos tinham revelação de quem era Jesus. Então Jesus começou a perguntar para os seus discípulos: eles dizem que eu sou isso, eles falam que eu sou aquilo outro, mas para vocês quem eu sou? E Pedro chega, esse texto você pode anotar e depois olhar na sua Bíblia, está lá em Mateus 16. Pedro chega e diz: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus fala: Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, foi o Espírito Santo. Você só sabe isso porque você é cheio do Espírito Santo. E você vê que Marta está no mesmo nível dos apóstolos. Marta está no mesmo nível de revelação dos discípulos que estavam lado a lado, dos mais chegados. Você sabe que Pedro era um dos discípulos mais chegados de Jesus, e Marta está no mesmo nível de revelação. Ela diz: eu tenho crido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tu és o Messias, eu sei quem Tu és. Meu irmão, quando você olha isso, você não tem como ficar fã da Marta. Terceiro, Marta era uma mulher de fé. Você diz: não, Marta era reclamona, brigona, gostava de uma briga, de uma contenda. Marta devia ser muito chato. Eu não queria ter Marta como minha líder nunca. Outro poderia dizer: eu querer casar com uma Marta. Eu não, coitado de mim. Mas sabe, essa é uma visão preconceituosa e errada. Eu creio que você já está começando a ficar fã da Marta. Mas Marta era uma mulher de fé. Interessante que a Bíblia fala que Marta também é uma mulher muito proativa. Quando Jesus chegou, porque Lázaro já havia morrido há 4 dias, então quando Jesus chega, quem é a primeira pessoa que vai ao encontro de Jesus? Se você olhar no texto, você vai ver que é Marta, pressentindo, sabendo, discernindo que o mestre chegara. Marta corre ao seu encontro. Interessante, se você continuar lendo o livro, você vai ver que chega um momento que Marta deixa Jesus e corre até Maria. Maria, Jesus chegou, vai lá com ele. Ela compartilha Jesus com a própria irmã, contemplativa, tranquila, bem diferente nos temperamentos. Por isso que saía uma faísquinha entre as duas. Mas quem tem irmão aqui e nunca saiu uma faísca com seu irmão, atire a primeira pedra na Marta. Tem gente que já saiu fogo, trovão, terremoto, a Força Nacional foi chamada, só para apaziguar os irmãos. Mas Marta diz: Senhor, olha o texto, versículo 21. Marta disse ao Senhor: se estivesses aqui, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas o versículo 22, quando você vê esse texto, você vê que Maria depois vai falar a mesma coisa para Jesus. Alguém diz: Marta só falou isso aí porque era incrédula. Não, Maria. Marta chega: olha, Jesus chegou, vai lá com ele, menina, vai dar as boas-vindas para o mestre. Ele está aqui por causa da nossa família.
E aí Maria vai, quando Maria chega com Jesus, Maria fala a mesma coisa. Ela diz: Senhor, se o Senhor tivesse aqui, ele não tinha morrido. Só que Marta fala uma coisa que Maria não diz. Marta diz, olha a fé dessa mulher. Ela diz assim: mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedir a Deus, Deus te concederá. O Senhor não chegou a tempo de vê-lo, de evitar que ele morresse, mas eu sei que se o Senhor falar, se o Senhor liberar a palavra, meu irmão, quarto de morto de 4 dias, vai levantar. Olha que fé. Quantos aqui estão ficando fãs de Marta? Aleluia. Não critique Marta até que você tenha fé para ver a ressurreição de alguém. Essa é Marta. E uma coisa que traz paixão para a gente é que Marta fez uma escolha na sua vida. Marta escolheu servir. Ela decidiu servir. Ela escolheu servir. Mas por que Marta? Porque você vê Jesus chegando na casa de Simão leproso. E aí quando Jesus chega naquela casa, pastor Jean, a Bíblia fala de Marta. A Bíblia diz que onde está Marta? Está na cozinha, preparando a comida para receber todo mundo. Por que Marta está na casa de Simão leproso? Eu já ouvi algumas pessoas até falarem que talvez Simão fosse o marido dela. Eu não acredito muito nisso, mas é uma especulação que existe por aí. Mas realmente nós não acreditamos nisso. Porque a Bíblia diz sempre que Jesus ia para a casa de Marta. Mas aqui ela está na casa de Simão leproso. Você já teve essa experiência? Um dia desse, eu fui almoçar na casa do Clécio. E eu imagino que o Clécio ficou pensando, porque ele cozinha muito bem. Ele faz um churrasco, que é uma coisa deliciosa. Mas eu fico imaginando, se naquele dia ele está trabalhando muito, o que é que ele vai fazer? Nós precisamos chamar alguém que faz uma comida deliciosa para receber o nosso pastor. Porque se você me convidar para almoçar, você vai fazer uma comida especial. Estou certo? Eu não senti muita firmeza dos irmãos. Eu estou preocupado agora. Mas eu sei que quando eu for na sua casa, vai ter o melhor para mim. Amém. Então você fala, o pastor Sandro vem almoçar com a gente. Chama Marta para fazer aquela comida gostosa que ninguém faz como ela. Chamavam Marta. Lá estava Marta, na casa de Simão. Porque todo mundo dizia, sabe qual é a comida que Jesus gosta? É a comida de Marta. Jesus gosta do tempero de Marta. Não tem ninguém que faz o Cordeiro de Israel como Marta. Oh, Jesus maravilhoso. Mas com quem Marta? Marta era tão apaixonada por Jesus, amava servir Jesus. Com quem Marta aprendeu a servir? Com quem? Com quem? Então vamos ver na Bíblia, Mateus 20, 26. Jesus mesmo disse. E sabe, Marta ouviu isso aqui. Marta era uma pessoa muito disciplinada. E tudo aquilo que a Marta via, ela vivia. Tudo que Marta lia, ela praticava. Se ela ouvia um mandamento, ela sabia. Tiago dizia, não seja só ouvinte, mas seja praticante da palavra. Então Marta era assim, não, é mandamento. Jesus está dando exemplo, tem que seguir. Se for crente de verdade, tem que ser que nem Jesus. Esse era o discurso de Marta. Então ela ouviu Jesus. Jesus disse, se alguém quiser tornar-vos grande entre vós, será este que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo, tal como eu, o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E onde estava Maria, irmãos? Diga, Maria estava servindo. É a Marta, irmãos. É para ver se você está prestando atenção na mensagem. Aonde estava Marta? Servindo. Aleluia. Glória a Jesus. Qual é a importância de Marta? Sabe que nós podemos enxergar a importância dessa mulher? A Bíblia diz que Jesus foi recebido na casa de Marta. A Bíblia fala sobre Maria quebrando um vaso de alabastro. Mas aonde estava Maria quando ela quebrou o vaso de alabastro? Me ajude.
Aonde estava Maria quando ela quebrou o vaso de alabastro? Diga, na sala da casa de Marta. Lázaro recebe Jesus, né? A gente vê lá, capítulo 10, 11 e 12 de João. Lázaro adoece, morre, Jesus ressuscita ele. No capítulo 12, ele está na mesa, tendo um discipulado 1 a 1 com Jesus. Aonde que estava o Lázaro, para poder estar conversando com Jesus? Na sala da casa de Marta. Então Jesus só comeu a comidinha gostosa, preparada por Marta. Maria só quebrou o vaso de alabastro, porque estava na casa de Marta. Lázaro só teve comunhão com Jesus por causa da casa de Marta, daquele ambiente, porque Jesus ia na sua casa. Então Marta era essencial para que eles pudessem ter momentos de intimidade com Jesus. Marta era essencial para que houvessem momentos memoráveis com Jesus. Marta era fundamental, era uma coisa básica, era ela que proporcionava e viabilizava esses encontros com Jesus. Você entende a importância de Marta? Marta, nesse contexto todo, é fundamental. Porque se não tem Marta, se não tem a sala de Marta, se não tem a casa de Marta, se não tem a cozinha de Marta, se não tem as mãos de Marta, não dá para ter um momento desses com Jesus. É porque ela proporciona isso, é porque ela dispõe disso, que Lázaro e Maria têm esse privilégio com Jesus. Então a importância de Marta é fundamental. A importância dela é básica. Talvez você nunca notou isso. Eu também, eu tive muita dificuldade para notar isso. Mas sabe por quê? O problema é que às vezes nós temos a tendência de não notar o básico, pastor. Nós temos a tendência de não notar aquilo que é fundamental. Por exemplo, olha esse texto, Romanos capítulo 10, versículo 15. O que é que o apóstolo Paulo fala nesse texto? Deixa aí o texto, tá, Beli? Como são belos os pés do que anunciam boas novas. Isso aqui é um elogio, é um reconhecimento de Deus sobre o valor daquele que prega a palavra de Deus. Amém? Quem conhecia esse texto? Quem já tinha visto esse texto alguma vez? A esmagadora maioria. Quando nós olhamos esse texto, nós damos ênfase para os pés belos do pregador. Por quê? Porque nós queremos ser identificados como tais. Nós queremos que nossos pés sejam assim. Eu prego na célula, eu falo de Jesus para o meu vizinho. Está falando de mim, esses são os meus pés. Mas a gente não se atenta tanto ao início do versículo. Porque o texto diz, e como pregarão se não forem enviados? Então, os pés são formosos porque alguém enviou. Existe o que prega, mas existe o que envia o pregador. Hoje eu estou pregando. Os irmãos do louvor aqui estavam cantando. E no final do culto, temos pessoas salvas. No decorrer do culto, como hoje, muitas pessoas foram curadas. Mas nada disso teria acontecido se um grupo de irmãos, cedo, antes de começar o culto, nós estivessem numa sala, orando, clamando pela sua vida e por esse culto e pela minha vida também. Hoje cedo isso aconteceu. Se alguém não tivesse financiado, se não tivéssemos irmãos aqui que são fiéis nos dízimos do Senhor, que são liberais e generosos na sua oferta, se alguém não tivesse chegado cedinho aqui para ligar o som, alô, testando o som, alô, Alonso, tem irmão que chega cedo e fica dizendo, mas quem é esse irmão Alonso que ele procura todo domingo de manhã? Alô, som, Alonso. Se alguém não tivesse chegado cedo, ligado o gerador de energia e ligado e testado toda a estrutura do ar-condicionado. Se alguém não tivesse ontem, tarde da noite, limpado, varrido esse auditório, arrumado as poltronas e as cadeiras. Se alguém não tivesse recebido os irmãos
na porta, abrindo a porta, no estacionamento. O que seria do pregador se não tivesse alguém nas câmeras, um grupo que agora mesmo está transmitindo culto na internet, para que os pastores de 60 igrejas no estado do Ceará pudessem pregar a mesma mensagem hoje à tarde? Se alguém não tivesse feito os slides da pregação, se alguém não tivesse editado aquelas vinhetas, eles têm o mesmo galardão que o pregador. Mesmo galardão. Agora mesmo o seu filho está lá na sala do Pais Kids. Aquele garotinho inquieto. Você está rindo porque você já esteve lá trabalhando, né? Tem irmão que está, ó. Ele está sentadinho numa cadeira lá agora, quietinho, ele está assim. Tem uma auréola sobre a cabecinha dele. Sim, professorinha, o que a senhora quer que eu faça para lhe agradar? Pois é, esse anjinho está sendo cuidado por alguém agora. Essa anjinha, sua filhinha, tem alguém que deixou de assistir o culto para cuidar dos seus filhos agora. Que seria do pregador, se essas crianças estivessem correndo aqui na frente agora. Eu quero honrar todos aqueles que trabalham como Marta. São pessoas fundamentais. É básico o trabalho delas para que a obra de Deus aconteça. Não aparecem. Estão escondidos, muitos deles estão na cozinha. Sabe quando o trabalho de Marta é notado? É quando faz falta. Sabe quando a gente percebe que o básico tem importância? É quando ele falta para a gente. Interessante que a gente vê Maria e Lázaro, mas a gente não consegue perceber muito a presença de Marta. Sabe por que nós não notamos o básico, o fundamental? Porque ele é sempre bem feito. E nós precisamos entender isso. Eu não gosto de ficar fazendo isso muitas vezes no culto, mas eu preciso que você diga para o seu irmão, diga para ele, você às vezes não consegue ver o básico, porque ele sempre é feito. Por exemplo, nós usamos o banheiro. Muitos dos irmãos foram ao banheiro hoje. Mas quando você vai ao banheiro, você lembra de olhar o WhatsApp, ver se alguém curtiu a sua foto no Instagram? Tem irmãos que aproveitam esse momento para olhar seus e-mails, mas você não lembra da pessoa que limpou aquele banheiro. Você não lembra que alguém passou ali e deixou ele bem cheiroso para você. Mas se um dia você entrar e o banheiro estiver sujo, aí você lembra da pessoa. Sabe qual é o segredo de ninguém lembrar da gente? É se a gente fizer o nosso papel bem feito. Pode aplaudir. E aí eu quero trazer um consolo para você que é Marta. Existem algumas Martas que ficam tristes por aí. Ninguém reconhece o meu trabalho. Sabe por que não estão falando de você? É porque o seu trabalho está sendo bem feito. Uma das provas que o seu trabalho é de excelência, tem ninguém falando. Que a maior parte das vezes que falam é para reclamar que não está bem feito. E entenda, isso não é uma questão de ingratidão. Não é que as pessoas são ingratas com você, é que é uma coisa humana, do ser humano. Ele não observa o básico, porque não está faltando, porque está sempre bem feito. Marta não é lembrada porque fazia por excelência. Mas se chegasse a hora do almoço, preste atenção, pensa aqui comigo. Chegou a hora do almoço, eu peço que a porta lá atrás fique sempre fechada, amém? Eu peço que todo mundo sente, preste atenção. Imagina que você está com os discípulos de Jesus, 12 homens, fora as discípulas,
as mulheres e os outros que faziam parte do seu ministério, tá? Aquela turma toda, Jesus só chegava com todos ali. Imagina que Jesus está pregando, ensinando, aí dá 12 horas, dá 12h30, quando chega uma hora todo mundo fica dizendo, cadê a Marta? Cadê a Marta, irmão? Cadê a Marta? E aí nós admiramos muito Maria, nós falamos, tem que ficar aos pés de Jesus, mas quando a fome dá, aí ninguém quer ficar mais aos pés de Jesus. Os irmãos começam a dizer, amém Jesus, amém, amém Jesus, aleluia. Estou lembrando da irmã Marta, cadê a Marta com esse almoço? Quando o básico não é feito, quando o almoço não é servido na hora certa, aí a gente lembra de Marta. Não dá para viver o tempo todo como Maria, gente. Tem uma hora que a gente tem que ser Marta. Tem a hora que a Marta precisa entrar em ação. A hora de Marta, a hora do almoço chega para todo mundo. E nessa hora não dá para ficar sem a Marta. No texto, a gente vê Marta estressada naquele texto que nós lemos. Ah, por que Marta está estressada, gente? Porque ela tinha que alimentar muita gente e ela está trabalhando sozinha. Marta não tinha a geladeira nova da Samsung que você tem. Marta não tinha o micro-ondas. Não tinha a air fryer. Tudo ali era muito rústico. Imagina fazer comida para tanta gente, a hora está passando, e muita gente para comer com Jesus. Eu gosto de servir as pessoas, eu gosto de fazer com excelência. E aí eu vejo Maria lá sentada aos pés de Jesus, o que é que eu faço? Se eu sou Marta, estou estressada, preocupada com a comida, e tem um gato querendo subir, eu tenho que espantar o gato, e aquela coisa toda, é muita gente para servir, eu tenho que fazer uma sobremesa, um suco, alguém precisa descongelar a polpa, tem que tratar a carne, e as verduras precisam serem colocadas ali em água com sódio, e aí eu estou sozinho, olha a Marta lá, aos pés de Jesus, e eu aqui estressada nessa cozinha. Não critique Marta se você não entrou na cozinha dela. É claro que a Marta estava ansiosa, irmão. E Jesus, alguém diz, Jesus repreendeu a Marta. É porque além de Jesus e o pastor Eibe, eu não conheço alguém que possa repreender com tanto carinho. Mas você já viu alguém repreender dessa forma? Jesus falou com amor. Jesus falou com carinho. Jesus não disse, ei Marta, você, hein? Carnal. Se arrepender. Vá para EMP. Precisa ter vida espiritual, Marta. Jesus fala, Marta, oh Marta. Você já imaginou o tom de voz de Jesus? De gente que ama. Às vezes a Álbia, eu preciso falar com a Álbia assim, eu chego, amor. Amor. Não, amor. Seu semblante muda. Porque ela está num momento de estresse. Todos nós temos um momento de estresse. E aí Jesus passa paz e tranquilidade. E Jesus fala, você está fazendo tanta coisa, uma só é importante. Você está fazendo tanta coisa, para a gente basta. E sabe, gente, Jesus está falando de comida. Jesus está falando do almoço, da razão do estresse. Marta, você está preparando tanta coisa para a gente, faz uma coisa simples. Uma coisa só é o bastante. Você não vê Jesus falando, Marta, stop, para, larga as panelas, sai do fogão, deixa tudo lá e senta aqui, igualzinho Maria, vem para os pés, vem para os meus pés igual Maria. Você vê Jesus fazendo isso? Por que Jesus não diz isso para Marta? Oh, também te amo. Aleluia. Sabe por que Jesus não fala para Marta largar tudo e sentar ao lado de Maria?
porque ele reconhece que o que ela está fazendo tem que ser feito e tem importância. Jesus valoriza o que Marta está fazendo. Reconhece o esforço dela. E aí a Bíblia diz que Maria escolheu a boa parte. E Jesus está certo. Porque, gente, tem hora de você ser Maria. Mas tem hora de você também ser Marta. Aquele momento era o momento de Maria ser Maria. Você não sabe o que estava acontecendo na vida de Maria, mas Maria precisava daquela ministração. Jesus entende a necessidade de Marta e entende a necessidade de Maria. E Jesus diz: esse momento é básico para Maria, eu não posso tirar dela essa boa parte. Essa aqui é uma boa parte para ela. Sua boa parte está na cozinha, mas a boa parte, o que é importante, a ministração que ela precisa, a cura que ela precisa, o milagre que ela precisa, a bênção que ela precisa, está aqui agora. Eu não posso tirar isso dela. Algumas pessoas, às vezes, não entendem o antônimo da boa parte. Algumas pessoas acham que é a má parte, mas o antônimo de boa parte é a parte ruim. A parte difícil. E às vezes as pessoas não são muito fãs da parte ruim. A gente gosta da parte boa. Não estou pensando em ninguém aqui, foi um pastor que falou isso, não fui eu. Mas ele disse que às vezes algumas pessoas chegam com ele e dizem: pastor, eu quero servir, quero ser usado por Deus, quero ser útil aqui na nossa igreja. O pastor diz: poxa, que bênção, eu estou precisando de tanta ajuda. Aí a pessoa: pois é, pastor, meu lugar é lá no palco, cantando, ministrando. Posso cantar esse domingo? Eu quero. Pois é, pastor, então pode me botar no time dos pregadores aí, domingo que vem eu já posso trazer a mensagem? Porque nós gostamos da parte boa. Mas quem quer ir para o banheiro? Quem quer cuidar das crianças? Quem quer ficar no sol lá no estacionamento? Quem quer ficar colocando papelzinho nas cadeiras? Quem quer varrer? Quem quer sentar e ouvir o problema de uma pessoa por 1 hora? Quem quer? Se todos forem para a sala, quem vai fazer o trabalho da cozinha? Quem está disposto a ir no ruim? Quem está pronto para ir para a favela? Quem está pronto para visitar o hospital? Quem está pronto para ouvir pessoas com tanto problema? Cuidar de gente pobre? Ser alento para as necessidades das pessoas? A gente gosta do estrelismo. Eu quero dizer para você que tem oportunidade para todo mundo servir. Às vezes, nós não percebemos o trabalho dos voluntários. Mas se eles não servirem, tudo para de funcionar. Servir é um privilégio, e nós da Paz Church amamos a Deus e amamos pessoas. Por isso, amamos servir. E é neste contexto que um exército de voluntários está dedicando tempo, dons e talentos para servirem pessoas. É o caso de nossos irmãos José Vieira e Adriana Taide. Casados há 19 anos, são voluntários na Paz Church, juntamente com seus 3 filhos. É apaixonante você ver as pessoas vindo e a gente poder recebê-las bem, ajudar, direcionar. Uma das coisas que a gente ficou assim, muito impressionado com a igreja, quando nós chegamos lá, por ser uma igreja grande, de você conseguir se encaixar dentro da igreja com muita facilidade. Então, assim, tem espaço para todo mundo, né? A igreja recebe todos. Que a gente tem que mostrar e direcionar os nossos filhos a serem pessoas que servem a uma sociedade, né? E nada melhor do que a gente servir dentro da nossa própria igreja, né? E a gente vê isso
funcionando tanto na prática que até o Jean, de 6 anos, ele quer servir, ele quer ajudar. Não tem coisa melhor para nós como pais, né, de ensinar aos nossos filhos o caminho do Senhor. E o que a gente mais preocupa, né, que eles não só vão para a igreja porque a gente vá, mas que eles se apaixonem por Jesus. É muito prazeroso saber que eu faço parte de uma igreja tão grande e que eu tenho um espaço e que eu posso contribuir com essa igreja e com as pessoas que estão ali. Eric Cisne e sua esposa Feliciana também são voluntários na Paz Church Fortaleza. Casados há 8 anos, são os pais de Sara e servem com amor em sua igreja local. Eu acho que desde a adolescência sempre me veio a vontade assim de fazer algo pelos outros, porque Deus nos dá dons, talentos, habilidades, nos dá uma formação e, poxa, a gente não pode guardar isso para si no sentido de ganhar só dinheiro, só pelo lado profissional, mas se Deus nos capacitou, por que não ajudar as pessoas e daí ajudar a mudar a vida das pessoas? Mas é muito bom nós vemos o sorriso de uma pessoa, a alegria por algo que a gente fez, embora saiba que isso é pouco, para agradecer o que Deus faz por nós. Glória a Deus que a minha esposa também entra nesse campo comigo, tem esse amor pelas pessoas, amor de ajudar. E a minha filha também, embora tenha 8 anos, a gente já coloca isso nela, para que ela possa ajudar as pessoas. Um simples fato de levar um papel, uma caneta, ajudar numa cadeira, isso já é ajudar, isso já é servir. Flávio e Elaine também decidiram servir em família. Casados há 20 anos, têm 2 filhos, todos comprometidos em servir. Transpassa até uma coisa que a gente está muitas vezes com problema, com dificuldade, mas você se sentir que você está ajudando, que você está servindo alguém, isso dá até um renovo, né? O nosso corre-corre, a nossa vida, o nosso trabalho, né? Em particular o meu que viajo bastante. Então, assim, quando eu chego aqui servir, não é cansativo, na verdade é uma renovação. Indescritível. Cada vez que a gente serve, é uma experiência diferente. Então, é alegria, às vezes eu me emociono, os olhos enchem de lágrimas, enfim. É um prazer muito grande, é muito gratificante. Quando eu não estou servindo, o final de semana se torna mais cansativo do que se eu estiver no lazer. Então, é algo já que já renova, é algo que já faz parte da nossa vida, da nossa família. O que mais me motiva é servir, principalmente para as pessoas que eu não conheço. E aí, quando a gente tenta fazer com excelência e tem esse retorno, tem esse sorriso, tem esse brilho no olho, isso motiva. Hoje nós temos a nossa célula, que é a célula de adulto, né, que a gente fala, que é na sexta-feira, toda sexta-feira, 8 horas da noite. E o retorno, né, como o Flávio falou, das experiências da célula, né? Ah, Deus. Nessa vivência, né, eu pude ver, né, que pequenas coisas que a gente faz, pequenas atitudes, que pra gente é nada, pro outro é muito. E eu quero convidar você para fazer parte desse exército poderoso de gente que ama a Jesus e que amam servir as pessoas. Seja bem-vindo ao time de voluntários da Paz Church. Esses irmãos tão preciosos estão servindo em muitos ministérios e você encontra eles no seu dia a dia aqui na igreja. Eu quero encerrar com um texto de João capítulo 11, versículo 5. Esse é o texto das Martas. A Bíblia diz: ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e Lázaro. Aqui, Jesus lembrou de Marta primeiro. Quando foi para falar do amor, Jesus primeiro lembrou de Marta. Jesus diz: eu amo Marta. Pouco dessa mulher, o pouco talvez que você faz. Elaine disse uma coisa aqui: o pouco que você pode fazer pode ser o muito na vida de alguém.
Se você acha que é tão pouco, isso não te faz menos amado. Jesus diz: eu amo você. As Martas não são menos apaixonadas por Jesus que as Marias. Alguém já disse que Marta e Maria são duas dimensões da nossa vida cristã. Elas são irmãs e moram na mesma casa. E Jesus precisa das duas. Então nós temos sempre que ter esse senso de equilíbrio entre as duas. E as funções da adoração e a função do serviço. Tem Martas que vivem apenas para o natural. E tentam agradar e serem reconhecidas pelo seu trabalho duro. Ao passo que há Marias que podem se esconder atrás de um manto de adoração e de contemplação. Então, um equilíbrio saudável é o que nós precisamos ter. Nós precisamos ter as duas posturas, um equilíbrio. Isso é ideal na vida de todos nós, na vida de quem recebe Jesus na casa da sua vida. Eu queria dizer para você que aqui na Paz Church todos têm importância, tanto os que estão na sala como aqueles que estão na cozinha. E eu só tenho uma pergunta para você. Depois de 4 domingos a gente falando sobre isso, você decide servir? Você decide tomar a decisão que Marta tomou? Aonde você vai servir? Onde você vai ser útil? De que jeito? Em que tempo? De que forma? É entre você e o Espírito Santo. Deus só quer a disposição do seu coração. Amém? Para as Martas e para as Marias, dê uma forte salva de palmas. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado, Jesus. Nós te amamos, nós te amamos. Você encontrou essa ficha? Pega essa ficha aqui. Quando você chegou, tinha uma ficha aí na sua poltrona. Eu queria falar algumas coisas sobre essa ficha. Primeira coisa, você não é obrigado a preencher essa ficha. É só se você sentir no coração. E se você não preencher essa ficha, fica tranquilo. Não se sinta condenado. Nós acreditamos que existe uma razão muito especial para você não ter preenchido. Então não se sinta constrangido, obrigado, e nem se sinta condenado. Mas se Deus está falando com você, você sente esse desejo, então preencha essa ficha. E aqui tem alguns departamentos onde você pode servir em nossa igreja. A atmosfera, o nosso acolhimento, casais, danças. Dentro da dança tem o street dance, tem a dança, o balé clássico, tem o Difflin Jovens, o Difflin Adolescentes, o Instituto Melvin, onde o nosso precioso Eric Cisne é o diretor voluntário, Ministério de Intercessão, Lanchonete, Louvor, Paz Kids, Socorro Imediato, é o trabalho nosso de ação social na Praça do Ferreira e tantos outros lugares com mendigos. Wake Up, talvez você não conheça, mas se você é universitário, você está fazendo faculdade, tem um ministério da nossa igreja nas principais faculdades e universidades de Fortaleza, e você pode se juntar a esse time. Aqui embaixo uma pergunta: existem outras habilidades que gostaria de oferecer como serviço voluntário à nossa igreja? Por exemplo, você diz: eu sou pintor, eu sou médico, sou jardineiro, sou eletricista, né? Sou psicólogo. Você tem um dom, um talento, uma profissão, e você diz: eu gostaria de servir a minha igreja com isso. Área de contabilidade, sei lá, qualquer área que você diz: eu sou professor, eu gostaria de servir, eu sou enfermeiro, tem vaga para você. E nós estamos fazendo um banco de talentos também, você pode colocar isso aqui nessa ficha, amém? Então, eu quero encorajar você, na saída desse culto, tem um stand com balões, tem um personagem super simpático esperando você lá fora. Então você vai lá na mesa, lá no stand do voluntariado, e você entrega essa ficha. Dia 13 de abril, anote essa data, nós vamos ter uma tarde para os voluntários aqui na nossa igreja, em 2 momentos, um momento comigo e outro momento nos workshops de cada ministério, onde você vai ver como você pode se engajar.
Preciso explicar para você também que o fato de você preencher essa ficha não quer dizer que você já faz parte desse ministério. Você está dizendo para mim, eu estou acenando que eu quero servir. É isso, amém? No workshop você diz, não, aqui é o meu lugar, outro lugar é onde eu devo estar. Aí você toma a sua decisão. Mas hoje você pode levantar a mão ao preencher essa ficha e entregar lá, você vai estar acenando dizendo, eu quero servir, amém? Então preencha essa ficha. Se você não tiver caneta, preenche lá no balcão de atendimento e tem uma caneta para você. Não posso encerrar sem orar. A Bíblia diz, Jesus disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir e para dar a minha vida para a salvação de muitos, daquele que estava perdido. Jesus deu a vida dele por você. Jesus serviu você na cruz. Ele na cruz levou os seus pecados. Você não dá conta de justificar os seus pecados. Jesus disse, Pai, perdoe cada um deles. Eles não sabem o que fazem. Eu assumo o pecado deles. Eu vou pagar a dívida deles. Eu declaro, Senhor, a condenação que era para estar sobre a vida deles, agora está sobre a minha. E Jesus disse, eu quero que eles estejam comigo na eternidade. E eu quero agora fazer parte do dia a dia deles. Eu quero ser o Senhor, o Salvador, o melhor amigo, o grande conselheiro, o mestre da vida de cada um. Se você diz, eu quero isso para a minha vida, eu quero reconhecer a minha condição pecaminosa, mas hoje eu também quero reconhecer que Jesus morreu na cruz no meu lugar, e que Ele perdoou os meus pecados, e que Ele disse que as coisas velhas iam ficar para trás. Depois da cruz, Jesus fez tudo novo. A partir de hoje, eu quero sair do banco da frente, do motorista do carro, e dizer, Jesus, toma a direção da minha vida. Eu vou ficar aqui no banco do passageiro, e o Senhor me leva para os teus sonhos, para a tua vontade, para as realizações do céu, para o teu querer. Se você diz, eu quero, hoje eu quero entregar minha vida a Jesus, eu quero que Jesus venha morar aqui no meu coração. Essa é a minha decisão. Ele escolheu servir, e eu aceito ser servido por Ele. Se esse é o desejo do seu coração, onde você estiver, faz um sinal com a sua mão, eu quero orar com você. Faz assim, ó. Levante sua mão, não tenha vergonha, aleluia. Faz um sinal de sua mão. Estou vendo mãos levantadas, várias mãos levantadas. Estou vendo mãos levantadas, aleluia. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, eu quero que a igreja toda fique em pé e que essas pessoas venham aqui na frente agora. Você que fez um sinal com a sua mão, vem aqui na frente. Eu quero chamar os conselheiros também. Você que quer reconciliar com Jesus, vem aqui na frente também. Nós queremos orar com você e abençoar a sua vida, aleluia. Nós queremos declarar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Seu tempo de rua terminou. Existe uma casa esperando você. A Bíblia diz que Jesus foi para o céu para preparar a sua casa, mas Ele é tão bom que Ele não vai deixar a sua vida dependendo da morada eterna. Deus hoje trouxe uma família para você. Deus te colocou numa família e não vai faltar casa de você, nós vamos cuidar de você. Hoje Deus começou a escrever sua nova história. Isso aqui é o seu presente, amém? Aleluia, esse choro é de alegria e de felicidade, aleluia.